Olá, pessoal. Hoje é dia 25 de setembro. Vou começar aqui o nosso capítulo 9 e confesso para vocês que estar no capítulo 9 dá uma sensação de que o ano está acabando. Nesse capítulo 9, começando aí pela sessão 1, antes de eu começar a sessão 1, eu tenho o objetivo de gravar exercícios, mas por enquanto está faltando aquele tempo, né? O tempo que o professor tem aqui, eu particularmente prefiro ir mais devagar no conteúdo, aprofundar o conteúdo, ser mais detalhista, tá? Mas eu tenho planos de gravar aulas de resolução de exercícios, beleza? Então vamos pegando aqui a sessão 1 do capítulo 9. Quais são os objetivos? Os objetivos são os seguintes: dada a posição de várias partículas em um eixo ou plano, determinar a posição do centro de massa. Aqui eu já faço um pause para fazer o seguinte comentário. Algo vai mudar do capítulo 9 em diante. O que muda é o seguinte: até o capítulo 8, todos os corpos que nós estudamos podem ser considerados ou reduzidos a partículas, certo? Então, a partir do capítulo 9, nós já vamos começar a discutir a distribuição de partículas, que pode ser de forma discreta ou contínua. Uma analogia que eu acho interessante para a gente saber o que é discreto e o que é contínuo. Quando você pensar em algo discreto, pense numa escada. Sabe aquelas escadas de subir no telhado, né, que tem um degrauzinho? Então você pega, os degraus ocupam posições discretas, posições muito bem definidas, posições que separam um degrau do outro. Agora, quando você pega a rampa para cadeirante, a rampa já é algo contínuo. Deu para entender a ideia? Né? Então, discreto é algo que você discrimina. Partícula 1, 2, 3, 4, 5. E algo contínuo é contínuo, como o próprio termo sugere. Então, essas partículas podem estar distribuídas ao longo de um eixo ou plano. Objetivo 2: determinar a posição do centro de massa de um objeto usando princípios de simetria. Isso daqui, considerar aí princípios de simetria, será fundamental para que muitos problemas possam ser simplificados. Terceiro objetivo: no caso de um objeto bidimensional ou tridimensional, com uma distribuição homogênea de massa. Opa, então não é discreto. É uma distribuição homogênea. Você não tem regiões onde tem mais massa do que outra, considerando a, a tridimensionalidade ou a bidimensionalidade do corpo, certo? Determinar a posição do centro de massa. A. Dividindo mentalmente o objeto em figuras geométricas simples. B. Substituindo essas figuras por partículas. E C. Calculando o centro de massa dessas partículas. Vamos lá. O movimento de objetos que giram pode ser complicado. Pense em um taco de beisebol.
tal como está ilustrado aqui, ó. Se você pegar a posição onde o cidadão segura o taco de beisebol, esse ponto, esse ponto aqui, ele vai descrever uma trajetória, se bem que aqui, pessoal, aqui a própria figura, digamos que ela está muito bonitinha. A forma com que o taco de beisebol aqui foi jogado está muito bonitinho. Quero que vocês pensem na situação onde você pega um taco de beisebol, um martelo e você arremessa ele para algum lugar. Você dificilmente tem controle. Onde é que está cada ponta do negócio? Ele está girando, né? Pode ser um martelo também, beleza? Então nós vamos lidar com situações como essa. Você tem um corpo que é arremessado e tem um ponto nele que se comporta como se toda a massa do objeto estivesse concentrado nesse ponto, e esse ponto representa a trajetória mais simplificada possível de qualquer objeto que seja diferente de um ponto. Esse ponto será chamado de centro de massa. Continuando aqui, eu acho que ele vai acabar falando, o autor do livro vai acabar falando o que eu acabei de falar, mas vamos por partes aqui. Ó. Entretanto, existe um ponto especial em qualquer objeto para o qual o movimento é simples. O centro de massa do taco descreve uma parábola igual a de uma partícula. Olha só que legal. Né? Esse ponto aqui, que está desenhado exatamente no centro de massa do taco de beisebol, descreve uma parábola igual a de uma partícula. Né? Esquece que o taco de beisebol é um corpo extenso. Né? É um corpo que tem dimensões. Esse centro de massa vai descrever aí o movimento igual de uma partícula. Agora, todos os outros pontos do taco giram em torno desse ponto. Aí, o que nós vamos estudar a respeito desse girar, né, da rotação do corpo, aí já é assunto para mais para frente. Por enquanto, nos concentramos no ponto que representa toda a massa do corpo que se desloca. Qual que é a definição formal de centro de massa? O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e todas as forças externas estivessem aplicadas a esse ponto. Moral da história: nós vamos pegar um corpo que não é um ponto, não é uma partícula, e vamos extrair desse corpo um ponto que recebe o nome de centro de massa. E esse ponto vai ser utilizado para nossa referência acerca do movimento desse corpo, certo? Nós vamos considerar esse corpo que se desloca, vamos retirar desse corpo esse ponto que é o centro de massa, e conhecendo o centro de massa, vamos considerar esse ponto como sendo uma partícula que tem a massa do corpo. Entendeu a ideia? Vou tentar colocar de outra forma aqui, que é a seguinte. Quando nós estudamos movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos lá um veículo e eu comentei para vocês o seguinte: se aqui a gente tem uma reguinha com a posição, nós precisávamos escolher um ponto do carro para determinar a sua posição e estudar o movimento desse carro
partir desse ponto. Eu falava assim, olha, você pode pegar o para-choque dianteiro e estudar o movimento do carro a partir desse ponto. Ah, não, mas professor, eu quero pegar o retrovisor. Posso pegar o retrovisor? Pode. Estuda a partir desse ponto. Né? Então, o centro de massa, no contexto aqui do nosso estudo do capítulo 9, ele vai representar esse ponto, que é a referência para que nós possamos estudar o movimento de um corpo que tem uma distribuição de massa discreta ou contínua. No caso de duas partículas separadas por uma distância d, tomando a origem da posição da partícula 1, o x do centro de massa é igual a massa 2 dividido pela soma da massa 1 com a massa 2 vezes d. Professor, não entendi. A gente vai para a mesa aqui. Eu quero que você pense no seguinte. Considere aí duas partículas no espaço. Tá? Você tem a partícula 1 no espaço e você tem a partícula 2 no espaço. Perceba que essas partículas, elas determinam aí um eixo. Um eixo. Eu vou dizer que aqui a minha partícula M1 e aqui a minha partícula M2, né, que seria massa 1 e massa 2. E que vem a ser o centro de massa? O professor vai pegar um objeto qualquer aqui, mas olha só. No caso do controle remoto aqui, esse controle remoto, ele é um corpo extenso. Ele é um corpo extenso porque é composto por inúmeras partículas que formam o objeto, que é tridimensional. Tá? O que vem a ser o centro de massa? Perceba que eu preciso apoiar o controle em cima de dois pontos, para que ele não caia nem para um lado nem para o outro. Existe um ponto onde eu vou conseguir segurar esse controle aqui e ele não cai, certo? Esse ponto exatamente é o centro de massa. Tá? Opa. Aqui eu fui atrapalhado por esse relevo aqui, não teve jeito. Tá? Tem um artifício aí que é o seguinte. Você pega um cabo de vassoura, qualquer coisa, que não tenha um sobressalto assim como tem aqui o controle. Tá? Coloca aqui dois pontos de apoio. Você vai aproximando, a força de atrito não depende da força normal que o controle faz sobre cada um dos dedos. Então veja bem, se eu estou com esse meu dedo mais próximo ao centro de massa do controle, a força normal sobre ele é maior. E por consequência, a força normal nesse meu dedo aqui, sendo menor, tem menos atrito. Então ele se aproxima. Né? Se você vai fazendo isso, quando o atrito num dedo fica maior, o outro fica menor. E você vai aproximando os dedos até que os dedos te mostram onde é que está o centro de massa do objeto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até dar um pause aqui. Eu vou mostrar no YouTube esse videozinho do Iberê, do Manual do Mundo, só saindo um pouquinho aqui do contexto, mas é interessante. Embora eu seja fã do Manual do Mundo, acabei não encontrando o videozinho que eu achei que eu havia assistido. Mas vai ficar um pouco perdido aqui, tá? Mas
É algo assim, ó. Acho que vocês entenderam a ideia. Então você tem aqui dois pontos sustentáveis. Pode pegar um cabo de vassoura, pode pegar um negócio bem comprido, que vocês vão, que não tem esse sobressalto, vocês vão perceber isso, tá? Vocês encontram aqui o centro de massa. Então aqui na nossa figura, onde é que está? É claro que aqui a gente não tem uma posição que pertence ao corpo, porque a gente só tem uma partícula, né? Que ponto que está esse X aqui, chamado X do centro de massa, onde nós poderíamos considerar que esse sistema formado por M1 e M2 pudesse ser equilibrado. A gente vai fazer o seguinte: pega um eixo de referência. Então tá aqui em preto. Pega um eixo de referência, eixo X. Adote a partícula 1 como uma partícula que ocupa a origem do sistema. Se você sabe que as duas partículas estão separadas por uma distância d, então em cima do eixo, esse ponto representa a posição d, correto? O x do centro de massa, olha como é que se calcula. É igual a... Você vai fazer a posição ocupada pela partícula de massa 1, que é 0, vezes a massa da partícula 1, mais a posição ocupada pela partícula 2, D, vezes M2, dividido por M1 mais M2. Então, o produto da posição pela massa, a soma do produto de todas as posições e massas do sistema dividido pela massa total do seu sistema. Como isso daqui vai dar zero, vai te sobrar o quê? Vai te sobrar M2 dividido por M1 mais M2 vezes D, tá? O Dzinho é colocado na frente, mas aqui é coisa de matemática básica, né? Ah, professor, mas e se acontecer de eu não quiser considerar que a partícula 1 ocupa a origem do meu sistema? Eu quero que ela ocupe uma posição qualquer que eu não sei qual é. Então tá, então vamos arrastar para cá a origem do sistema, né? Considere aí que a origem do sistema esteja mais para cá. De tal modo que aqui agora eu vou chamar de x1. A distância entre as duas partículas é d. A posição ocupada pela partícula 2 é x2. Né? E essa distância aqui, ó, essa distância aqui é d. Aí como é que você vai encontrar agora o x do centro de massa aqui? O x do centro de massa é igual a posição ocupada pela partícula 1 vezes a massa da partícula 1 mais a posição da partícula 2 vezes a massa da partícula 2 dividido
pela soma das massas. Tudo bem? Acho que deve ter sido suficiente aí para compreender esse trecho do livro. Tá? Mas se houver alguma pergunta, vocês mandem para mim no WhatsApp. Lembrando, se tiver alguém aí que ainda esteja completamente perdido na disciplina, vamos lá. Vai que, né? WhatsApp do professor é 44 9 91 21 01 23. Manda um oi para mim, nome completo, e eu te coloco no grupo da nossa disciplina no WhatsApp, onde a postagem de dúvidas facilita ali a resposta do professor. Tá? Dando continuidade, a posição do centro de massa não depende do sistema de coordenadas escolhido. O que isso significa? Significa que esse meu sistema aqui, eu poderia chamar ele de Y e aqui, pensando numa régua, né, deslocada para a direita ou para a esquerda, o Y1 seria diferente do X1 e o Y2 seria diferente do X2, embora Y2 menos Y1 continuaria sendo igual a X2 menos X1, que é igual a D. Tá? Então, não depende do seu sistema de coordenadas, aquele que você escolher. Beleza? O centro de massa é uma propriedade das partículas e não das coordenadas. Se você translada essas duas partículas, se você pega aqui a partícula 1, desloca um pouquinho para cá, e é claro, né, a distância entre elas permanece sendo d. O que vai acontecer com o centro de massa? Centro de massa aqui, ó, também vai se deslocar junto com as partículas. Por quê? Porque o centro de massa é uma propriedade das partículas e não do seu sistema de referência. De muitas partículas, podemos generalizar a equação e escrever o centro de massa, como eu disse antes, é a soma do produto da massa pela posição, ou da posição pela massa, dividido pela massa total. Utilizando uma matemática mais elegante, para não ficar escrevendo esse palavrão aqui, você utiliza isso aqui, ó, o somatório do produto da massa I vezes a posição ocupada pela massa I. Isso fazendo a soma para I começando a partir da primeira partícula e terminando na enésima ou última partícula. Né? Tudo isso dividido por M é a mesma coisa que você multiplicar por 1 sobre M. Em dimensões, calculamos o centro de massa separadamente para cada eixo. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Muito interessante no sentido de simplificar nossa vida de uma forma espetacular. O que nós vimos aqui, para o X do centro de massa, vale para você encontrar o Y e o Z se você tiver um corpo tridimensional. Se for um corpo bidimensional, fica só X e Y. Tridimensional, X, Y e Z. Mais concisamente, podemos escrever que a posição do centro de massa, aí aqui, ó, é vetor. Vetor está se referindo a x, y e z. Tudo bem? A posição vetorial.
A posição vetorial é o produto pela massa da posição vetorial de cada partícula, né, o produto ali da massa I vezes a posição que a massa I ocupa. E depois que você fizer a soma, você multiplica por 1 sobre m, e você tem o R do centro de massa, porque agora é tridimensional. No caso de corpos maciços, podemos tomar o limite de uma soma infinita de partículas infinitamente pequenas, ou seja, calcular uma integral. Aí eu espero que vocês já estejam um pouquinho mais avançadinhos aí na matemática, no cálculo, do que em relação a poucas semanas atrás, né? Aí você vai ter que o somatório ele é substituído pela integral. A integral é uma soma, tá? A integral é uma soma. Espero que o professor de matemática já tenha trabalhado isso com vocês. A, a integral é uma soma, beleza? Essa soma, se você tiver aí partículas discretas, poucas partículas, essa soma você pode fazer utilizando o somatório. Agora, se você tem uma distribuição de massa, que você consiga organizar por meio de uma função de x, facilita muito a vida. Vamos considerar apenas objetos de massa específica, ρ uniforme, para os quais ρ é um elemento infinitesimal de massa, dividido pelo seu respectivo volume infinitesimal. Como nós vamos considerar uma densidade uniforme, é só você pegar a massa do corpo e dividir pelo volume do corpo. Aí você encontra aí a densidade ou massa específica ou que eu digo aí, porque a densidade geralmente a gente fala para corpos que podem ser heterogêneos, né? Enquanto massa específica é para objetos homogêneos, feitos do mesmo material, beleza? Nesse caso, você vai substituir a massa, pelo volume. Eu vou pegar aqui no slide anterior a expressão do x para o centro de massa. Vou utilizar isso aqui como referência e vocês podem expandir a ideia para os demais eixos, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar assim, ó. O x do centro de massa é igual a 1 sobre m integral de x dm, o elemento infinitesimal de massa. Se a massa específica é igual a um elemento infinitesimal de massa dividido pelo seu respectivo volume infinitesimal, e a densidade do corpo ou a massa específica do corpo é homogênea, então eu posso expandir aqui para a massa total dividido pelo volume total. Disso, nós vamos escrever que dm é igual a mzão que multiplica dv sobre v, né? E esse dv eu passei multiplicando, beleza? Substituindo isso na minha integral,
x do centro de massa é igual a 1 sobre m, integral de x. No lugar de dm, eu vou colocar em m, que multiplica dv sobre v. M com M vai embora. O volume do seu corpo é constante. Se é constante, você pode retirar da integral, ficando com 1 sobre V integral de x dv. Então, você tem essas duas possibilidades aqui para escrever o centro de massa. Só um detalhe. Isso daqui vale para corpos com rho constante. Não, constante não. Constante não é uma boa palavra. Uniforme. Uniforme. Tá? Eu vou dar um exemplo de um corpo onde a massa específica não é uniforme. O martelo. O martelo você tem uma ponta, tem metal que é muito mais denso, tem uma massa específica elevada, enquanto que no cabo, geralmente de madeira, você tem um corpo de massa específica menor. Então, para esse caso, situações assim, onde você não tem uma massa específica uniforme, você não pode utilizar essa expressão. Aí você é obrigado a utilizar essa daqui, tá bom? Veja que nós utilizamos essa informação aqui para obter a segunda expressão. Seguindo adiante, podemos dispensar uma ou mais das integrais se o objeto apresentar algum tipo de simetria. O centro de massa está no ponto de simetria, caso ele exista. Está na reta ou no plano de simetria, se existir. Não precisa sequer estar no objeto. Pense uma rosquinha. E uma rosquinha, você tem o centro de massa no meio da rosquinha. E a rosquinha é furada, né? Então o centro de massa pode estar fora do objeto. Vamos para o teste 1 aqui, ó, que ele vai deixar isso claro, essa ideia de simetria. Então ele coloca assim: a figura mostra uma placa quadrada uniforme, da qual 4 partes quadradas iguais são removidas progressivamente dos cantos. Item A. Qual é a localização do centro de massa da placa original? Ora, se você tem aqui uma placa de distribuição de massa uniforme, e você tem o tamanho desse quadradinho aqui igual ao tamanho desse quadradinho, igual a esse quadradinho, ou seja, esse ponto aqui do seu sistema de coordenadas, x e y, se ele está exatamente no meio da placa, e essa placa é homogênea, então o centro de massa está na origem. Está em x igual a zero, y igual a zero. Né? Então vai estar aqui, beleza? Vai estar nesse ponto aqui. Qual é a localização do centro de massa após a remoção da parte 1? Removeu a parte 1. Se removeu a parte 1, né, há uma simetria de tal modo que a parte 2 e a parte 4 se equilibram. Portanto, o centro de massa, se você remover a parte 1, vai se deslocar ao longo dessa reta aqui. Ó.
O centro de massa vai vir aqui para o terceiro quadrante, em algum ponto do terceiro quadrante, tá? Do terceiro quadrante, não. Num, a ordem de se contar os quadrantes, na verdade, estaria no quarto, né? Porque quadrante se conta assim: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Estaria ali na parte onde está o número 3 do quadradinho, tá bom? Se das partes 1 e 2, deixa eu ler de novo. Qual é a localização do centro de massa após a remoção das partes 1 e 2? Se eu removo 1 e 2, né, eu vou aproveitar a simetria aqui, ó, para dizer o seguinte: o centro de massa vai ter se deslocado para algum ponto da origem para cá, tá? Então vai estar em algum ponto de y menor do que zero, y negativo. A D, se eu tiro as partes 1 e 3, ora, se eu tiro as partes 1 e 3, em relação à origem, está equilibrada, e em relação aqui a essa reta, o tanto que eu tirei desse lado é o mesmo tanto que eu tirei desse. Então não tem o porquê o centro de massa mudar da sua posição original, que é o centro de coordenadas aí. Item E. Das partes 1, 2 e 3. Eita, se eu tiro aqui 1, 2 e 3, o que vai acontecer? Olha só, em relação a... Opa! Em relação a essa reta aqui, o fato de eu ter retirado 1 e 3 não influi em nada. Mas o fato de ter tirado 2 vai fazer com que o centro de massa venha aqui mais para a região onde está o 4. Tá? F, se eu retiro as 4 partes. Se eu retiro as 4 partes, eu vou ter uma baita de uma simetria aqui, né? Vou ter uma simetria aqui, uma simetria aqui, e tá tudo certo. O seu centro de massa continua na origem. Responda em termos dos quadrantes, eixos ou pontos, sem realizar nenhum cálculo, é claro. Bom, aí como o professor falou bastante, seria interessante se alguém tivesse anotado tudo que o professor disse, as respostas, e comparasse, né? A resposta do item A é na origem, do B é no quadrante 4, né? Lembra, quadrante é no sentido anti-horário. Então, onde está o 2 é o primeiro quadrante, onde está o 1 é o segundo quadrante, onde está o 4 é o terceiro quadrante, onde está o 3 é o quarto quadrante. Tá? Calma aí, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Espera aí. E no item B, qual é a localização do centro de massa após a remoção da parte 1? Se você remove essa parte aqui, você vai ter deslocado para o quarto quadrante. Ah, tá certo. Tá. Onde você tem uma reta y igual a menos x. Y igual a menos x é uma reta assim, ó. Quando o seu x é negativo, o seu y é positivo. Quando o seu x é positivo, o seu y é negativo. Então tá certo. É isso aí mesmo. Tá? Eu quero que vocês procurem entender essas duas expressões matemáticas aqui. Tá? E por fim, um último exemplo na seção 1. Subtração. Pede-se determinar o centro de massa de um disco no qual está faltando um disco menor. Como é que se faz? Determine o centro de massa de cada disco. De cada disco. Determine o centro de massa dos dois centros de massa, considerando negativa a massa do disco menor. Vamos escrever isso?
Então ele nos propõe o seguinte: você vai ter vou colocar aqui o centro de massa do disco maior, que você vai ter que calcular, e o centro de massa do disco menor. Se você conhece onde é que está o centro de massa do disco menor, centro de massa do disco menor, conhece onde é que está o centro de massa do seu disco maior, você precisa determinar o centro de massa dos dois centros de massa, considerando negativa a massa do disco menor. Vamos lá. Pega um eixo aqui, eixo X. Aqui é a posição x1, aqui é a posição x2. Onde é que vai estar o centro de massa? É igual a o centro de massa do disco menor que foi subtraído. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar negativa a massa. Então, menos centro de massa do disco menor vezes x1, mais centro de massa do disco maior vezes x2, dividido. Oh, meu Deus, estou fazendo lambança aqui. Centro de massa já é uma posição. Isso daqui não é x aqui, não. Perdão, pessoal. Aqui é a massa. A massa do disco menor, a massa do disco maior. Tá? Então aqui é MD, Dzinho, MDzão. Esse centro de massa aqui do disco menor já é uma posição. É uma posição. Tá? Isso aqui é um X já. Já é uma posição no espaço. Dividido aqui pela massa do disco menor mais a massa do disco do disco maior. É assim que ele está dizendo como é que você encontra o centro de massa quando você tem na ocasião aí uma subtração. Na figura, o centro de massa C é o centro de massa da placa composta. O centro de massa P é o centro de massa da placa composta com o disco S removido. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui para a gente entender aqui na ilustração. Tá? Então, você tem inicialmente você tem esse disco, e você vai remover desse disco um disco menor. Bom, então tá. Qual é o centro de massa do disco maior? Tá aqui, bem no meio dele. Qual é o centro de massa do disco menor? Tá aqui, bem no meio dele. Se você considerar a posição do centro de massa do disco maior e a posição do centro de massa do disco menor, fazendo aquela operação que o professor fez aqui, você vai conseguir determinar a posição do centro de massa do que sobrou do disco, tá? Então é ali que fica o centro de massa no caso de subtração. Pessoal, por hoje é isso. Vou ficando por aqui e em breve eu venho com a sessão 2. Boa noite.